Olá, é uma grande honra estar aqui com vocês. Sou Alex Romeira e está no ar o AprumaCast, você no prumo das melhores informações. João, conte para mim quem são os nossos convidados de hoje. Hoje temos convidados ilustres aqui, muito ilustres. Estamos com dois presidentes. O presidente da Associação dos Engenheiros, nosso grande amigo Wilson Biasio, e o presidente do CREA Paraná, Clodomir Ascari. Wilson, fala pra gente quem que é o Wilson Biasio, o que é a Associação dos Engenheiros de Paranavaí? Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Quero dizer a vocês que, em primeiro lugar, agradecer a presença ilustre do presidente do Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geociência. Muito obrigado. Clodomir Ascari é de Pato Branco e, estando presidente do CREA, ele anda o estado e o país todo. Eu sou Wilson Gomes Biasio, estou presidente da Associação Profissional dos Engenheiros e Arquitetos de Paranavaí. Estou me empenhando nesses 2 anos à frente da associação, juntamente aqui com os 2 diretores nossos, o Alex Romeira e o João Arthur Casado. É um prazer tê-los aí na nossa diretoria. São brilhantes colegas de trabalho e quando me refiro a colegas de trabalho, referente à nossa associação. Não medem esforços para que isso aconteça. À frente da associação, o que eu espero é aumentar o número de associados para que fortaleça a nossa associação e que o associado tenha, digamos assim, alguns benefícios quando ele se associa, como, por exemplo, a plotagem de projetos, como participar de viagens técnicas, que nós estamos devendo para o associado uma viagem técnica, palestras, participar do nosso happy hour quinzenal. Enfim, é uma série de benefícios por um valor pequeno, além de ter a confraternização quinzenal. De início era isso e obrigado. Então, Clodomir Ascari, nosso atual presidente do CREA Paraná, é uma grande honra tê-lo aqui com a gente. Tenho certeza que quem está nos assistindo, seja acadêmico, seja profissional, recém-formado ou há bastante tempo atuando, é sempre uma grande honra ter você aqui com a gente. Fale um pouquinho mais para a gente sobre o Clodomir antes da engenharia. Obrigado, Alex, João Arthur, nosso presidente Wilson aqui também. É um orgulho para mim estar aqui também, dizer para você que eu tenho assim uma enorme alegria de poder estar aqui, porque na verdade eu estou nesse momento entregando ao nosso conselho o que eu aprendi, chegando próximo aos 60 anos de idade, o que eu aprendi não só como profissional, mas da minha vida. Então, eu nasci, né, o Wilson adiantou, nasci em Pato Branco, fiz a minha juventude por lá, depois fui para o Rio Grande do Sul fazer a minha graduação, fui ainda à época, era bancário, funcionário de banco, trabalhei no comércio também, mas eu fiz a minha graduação em engenharia agronômica em Pelotas e formado, voltei para o Paraná, iniciei meus trabalhos, trabalhei em multinacional, na área de assistência técnica, a parte de planejamento estratégico na época ainda, a gente era muito forte já nisso, as empresas pensavam muito nisso, e aí fui aprendendo experiência mais prática da vida, né? E fui fazendo algumas especializações ao longo da minha vida também. Eu fiz administração rural como uma das especializações, agronegócio, fiz cooperativismo pela PUC e fiz teologia também. Essas 4 especializações que eu tinha comigo o seguinte, Wilson, eu achava que, ainda penso isso, que o diploma nosso ele tem que ter uma chancela, um carimbo de validade. Porque acontece muito rapidamente as mudanças, a gente tem que estar sempre em constante aprendizado. Então, nessa minha caminhada, eu sempre tive isso comigo, que eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Interrompi um pouquinho isso, porque no meio do caminho aí, eu deixei a multinacional e eu entrei um período na cooperativa, por isso que fiz cooperativismo. Eu sempre procurei, aonde eu trabalhar com muita intensidade, entrar de cabeça para realmente fazer a diferença. Fiz o cooperativismo e, na sequência, eu acabei
através do CREA, inclusive, apresentando uma agenda parlamentar para os candidatos a prefeito na época, eu acabei virando secretário de Agricultura e boa parte do tempo também do Meio Ambiente. Era um convite do prefeito, que era engenheiro agrônomo também, hoje ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Agostinho Zucchi. Uma inovação, ele estava cheio de ideia, e ele não conseguia. Aqui talvez, para a nossa conversa, é o primeiro ponto para nós analisar. Os prefeitos, quando se elegem, eles querem escolher os melhores profissionais para assessorá-los. Só que quando ele vai para o mercado, o bom profissional, o cara que está firme e forte, eu não vou abandonar minha carreira se ele tiver, né? Ou se ele tem a empresa dele também, ele não consegue fazer, por mais que ele queira. E acaba o prefeito não conseguindo, às vezes, conseguir um profissional, até porque o salário não é bom, o salário não é interessante. Mas, enfim, como eu apresentei lá o plano tal, nós tínhamos discutido na associação, fui lá, apresentei, ele falou, ou você ou se me arrume alguém, eu quero colocar na minha secretaria, os meus secretários, eu quero todos técnicos, não quero nenhum leigo aqui, porque eu quero fazer a diferença. Incomodado com isso, eu acabei assumindo e virei secretário, mas era por um períodozinho de 6 meses ali, até para criar corpo, a secretaria, e depois achar alguém que... Fiquei 8 anos, minha gente. Então, 8 anos, 2 mandatos, exatamente. Então, e aí eu me dediquei. Eu até quase que eu fui para fazer uma especialização de política pública. Mas do tempo é tão intenso isso que a gente... Mas eu acabei entendendo o que é um processo licitatório, o que é lidar com verba pública, o que é ser... Que até então eu nunca tinha entrado dentro de uma prefeitura, Alex. E eu até faço aqui já outro comentário de vida, por isso que eu falo, que eu estou falando para vocês aqui de CREA, eu fui presidente da associação também, é da experiência, o que eu passei e o que eu recomendo. Eu recomendo a todas as pessoas, eu até, nos últimos dias de mandato, então as rádios, televisão na cidade, eu vim fazer um balanço do trabalho e pedindo, né, se tinha se arrependido, alguma coisa e tal e tal. E daí eu falei, olha, eu não me arrependi de nada, eu fiz tudo no meu limite, do que eu podia fazer, tudo que eu sabia das engenharias, pedindo apoio para colegas, que eu como engenheiro agrônomo conduzia estradas, eu precisava de informação da engenharia, dos engenheiros rodoviários do DR, do DENIT, e eu nunca tive, sempre fui muito humilde de pedir ajuda, né? Mas eu, deixei uma mensagem para o pessoal dizendo o seguinte, que deveria ser, se eu pudesse fazer uma lei ou um pedido para a população, para todas as pessoas, a sociedade, que todos, pelo menos em algum momento da vida, trabalhassem no órgão público, como uma prefeitura. Na área que ele representa. Se a senhora lá é uma dona de casa, ficar lá numa cozinha de uma cantina, de uma escola, se é enfermeira dentro de uma unidade básica de saúde, o pedreiro lá numa obra, enfim, e remunerado, não de graça, o salário que aquele profissional ganha. Isso aí, gente, faria uma diferença, porque a população não faz a mínima ideia o que é ser um cidadão que trabalha, um funcionário público, seguindo as regras do jogo e como que funciona. E outra coisa, e essa dica eu deixei para os vereadores, que deveria, eu se fosse um dia vereador, todo cidadão deveria ter, como os cristãos têm a Bíblia do lado da cabeceira da cama, deveria ter a lei do município, a lei do município que ela vive. Eu acho um absurdo as pessoas viverem, é como você viver num condomínio, você não saber a regra do condomínio. Você pode ter pet, não pode, dá para entrar sem camisa, não dá, até que hora dá isso, até que hora... Se você não sabe disso, como é que vai dar certo? E os municípios... É exatamente isso que acontece, Alex. Você está vivendo, você não sabe se tu pode, quando você troca o sofá, você pode jogar o sofá na frente da casa? Qual é entende? Você pode passar um veneno aqui, não pode, você corta uma árvore, você põe aonde, joga na frente da casa, joga no terreno vazio, como é que é isso aí? Não tem, e tudo isso, gente, tem a lei. Então é muito simples, você tem que pegar a lei, todo cidadão tem que ter. Então essas duas coisas, por que eu falo isso? Porque eu digo para vocês, seguramente, uns 90% das demandas que vinham para mim era fora da lei. Mas não por maldade das pessoas, porque ela não sabia. E pior,
Muitos funcionários que estavam na prefeitura, que me assessoravam há 20 anos, 15 anos, também não sabiam, o que era pior ainda. Então, a gente precisa, para nós fazer essa diferença, a gente precisa ter essas questões. Primeiro, as pessoas entenderem o que é essa área pública e depois também saber da lei. E daí, voltando agora, né, depois dessa caminhada toda aí de secretário e tal, eu sou agricultor também, eu tenho minha propriedade em Pato Branco, então a minha fonte de renda hoje, eu tenho uma área de grama, que eu planto grama, né, grama para jardim, grama para pôr nas obras, né? Paisagismo, Então, né? paisagismo eu tenho essa uma das fontes de renda minha, e aí eu planto, né, conforme a época do ano, soja, milho, feijão e trigo, numa área média, não é pequenininha, mas não é também grande, né? Mas é meu sustento, aonde que eu pratico agronomia e aos meus filhos, né? Agora com essa minha atividade de presidente, os meus filhos, tenho 2 filhos e a minha esposa que administram, né? Então tem meu grupo de trabalho lá e eu, lógico, eventualmente também eu estou em Pato Branco, eu giro o estado, tenho meu lugar lá em Curitiba também e Pato Branco, tá? A minha vida é essa e falo para vocês, a minha atividade é essa, tenho uma paixão, tenho 3 anos, comecei agora em janeiro pela frente, mas eu quero fazer com que a sociedade, os profissionais entendam exatamente o que seria esse nosso conselho. Assim como eu fiz na prefeitura, pedi para que as pessoas, olha, entenda o que você está fazendo aí, funcionário, veja o que você pode fazer e o que não pode fazer. Porque você pode ter problema. Então, os nossos funcionários, os nossos profissionais, os colaboradores do CREA têm feito exatamente isso. Olha, pessoal, fica muito mais fácil as coisas, não é? E é nobre. Esse trabalho que nós temos de engenharia, que nós temos a nossa lei aí, que nós vamos fazer 90 anos agora, ela é muito clara. Nós estamos aí para fazer a defesa da sociedade, a proteção da sociedade e, consequentemente, a qualidade de vida. Mas nós estamos num papel parecido com a polícia, com os bombeiros. Esse é o papel da engenharia, da agronomia e da geociência. É estar ao lado da sociedade. Não surgiu um conselho com o objetivo de ser um sindicato para defender salário ou uma associação para fazer recreação. Ele surgiu para defender a sociedade. Aí, lógico, nós temos as entidades anexas que cumprem o papel, depois eu vou entrar nesse assunto aí, e o que eu penso sobre isso, que eu fui presidente, tive meus desafios também, como o Wilson está tendo agora, vocês na diretoria. Mas é isso, basicamente, assim, para começar a nossa conversa, para vocês terem uma ideia, a minha trajetória, e que eu tenho muito orgulho de poder estar aqui e trazer essa experiência de trabalho que eu tive e de vida, né, para pôr em prática agora aqui para o nosso sistema e para a sociedade paranaense. Vocês não esqueçam que o trabalho que vocês fazem aqui em Paranavaí, certamente ele é copiado. E às vezes é o seguinte, tem que cuidar isso também. Eles copiam coisas boas, copiam as ruins também. Então, aumenta a responsabilidade nossa. Eu sempre falo isso, tem que cuidar com o que você faz, porque às vezes o cara vê uma coisa, mas ele acha que tem sentido, ele vai lá e copia. Mas eu tenho certeza, o nosso grupo está num nível muito bom, nós temos muitas iniciativas. Eu aprendo muito viajando, acho que a maior riqueza do meu trabalho é isso. Eu venho aqui em Paranavaí, eu vou na feira, dou uma olhada, converso com um, converso com outro. Eu duvido que eu vá sair daqui sem aprender alguma coisa. Nunca aconteceu isso. Vai ser inédito se acontecer isso aqui. Assim como estive em Maringá, vocês me acompanharam lá um dia de visita lá, eu tive várias ideias lá que poderia até falar para vocês aqui. E essa network, essa rede de relacionamento que a gente cria, gente. Eu tenho amigos hoje que eu poderia dizer assim, eu poderia sair sem dinheiro de casa e fazer um giro no Brasil, que eu seria acolhido e bem alimentado e bem tratado praticamente em todos os estados. E vocês com certeza já têm essa rede de relacionamento também aqui. Então isso, gente, não tem preço. Tem coisas que a gente realmente não tem preço. E o Paraná é reconhecido no Brasil como uma referência de pessoas, de trabalho que a gente faz, que o CREA nosso é muito respeitado. O nosso governo, a nossa forma aqui, a qualidade de vida do nosso estado é elogiada em todos os lugares. Graças a esse trabalho que as pessoas fazem, como vocês fazem aqui, voluntários, e a gente está nessa caminhada aí. E como é que é trabalhar com essa linha de muitos voluntários, alguns profissionais, mas visando essa melhora da qualidade do ambiente para o crescimento das cidades, crescimento do CREA. Como que é
essa questão de lidar com pessoas das mais diferentes, às vezes aquelas que, como o Wilson, ele é fundador da Associação dos Engenheiros, já completamos 41 anos de associação. Também entrou bebê na associação, menino, né? Mal e mal sabia ler e escrever. Pois é, você vê. Então, como é que você lida com esse diferente perfil do engenheiro e diferentes visões que o pessoal tem do CREA? O que é o CREA para esse pessoal? É um bom desafio para nós começar essa conversa que, bom, primeiro para mim, e eu acho que esse é o principal, a principal ajuda que eu preciso de vocês e quem está nos assistindo aqui entender. Algo que me incomoda muito é quando eu ando, pessoas me conhecem, você que é do CREA, você podia me dar uma orientação? Então, a gente tem que começar essa conversa aqui falando o seguinte: todos nós que temos um registro no CREA somos CREA. Não coloquem essa responsabilidade para o presidente do CREA, para o presidente da associação, para o inspetor, para o diretor, né, para o gerente e para o colaborador. CREA, a partir do momento que você entrou dentro de uma universidade, nós temos 129 instituições de ensino no Paraná que formam em 830 cursos, formam profissionais para o nosso sistema todo ano. Então, os professores que lá estão, os colaboradores que lá estão, os alunos que lá estão e vão ocupar os nossos lugares, esse desafio é que todos estejam na mesma linha que vocês estão aqui. O Apruma Cast é para quê? É para dar essa informação para quem está nos assistindo do que é essa nossa profissão, essas nossas 138 engenharias que nós temos aqui no Paraná. No Brasil tem mais de 300. Entendeu? Algo assim, é um exército que pega informação na academia, debate e transfere essa informação em obras, em ponte, em parede, em casa, em edifício, em elevador, em carro. É isso que a sociedade tem que saber e é isso que os profissionais têm que saber. E eles não têm que ficar dando parabéns para um presidente e agradecendo por estar ocupando espaço. Eles têm que vir aqui e fazer, ou se não tem, eles entendem que não tem essa vocação de fazer isso, mas que eles se envolvam ao ponto de divulgar e levar a marca das engenharias, do nosso conselho, da Mútua também, que é a nossa caixa de assistência. É o mínimo que a gente precisa fazer. Isso aí não tem cabimento, eu acho uma falta muito grande de responsabilidade da universidade, do profissional, sair e ir para o mercado e não conhecer o conselho, não conhecer a associação dele e não conhecer a sociedade que ele vive. Ele olhar e se preparar e sonhar e pensar só nele. Eu acho isso muito pequeno. Outra vez eu vi o presidente falando um exemplo que eu achei magnífico, né, de quantas engenharias tinha numa garrafa de cerveja. Você consegue dar esse exemplo aí de quantas engenharias tem numa garrafa de cerveja? Assim, a gente pode pegar nessa xícara aqui, qualquer coisa que nós pegar aqui. Tem engenharia lá na cerveja. Primeiro a embalagem. Primeiro mesmo, o pesquisador lá na Embrapa e tal, começou a pesquisar, imaginar lá. Então lá tem, a agronomia está lá. Aí fez todo o trabalho lá, foi para dentro do armazém. Ali já começa, ali dentro do armazém, vamos lá. Engenheiro civil, ergueu, construiu. O engenheiro mecânico trabalhou para organizar as coisas lá. O engenheiro eletricista fez a energia. A engenharia agrícola, né? E aí foi. Aí entra para dentro lá o malte. Vamos lá para dentro. Toda essa engenharia lá dentro da maltaria. E aí vai lá o engenheiro de alimento, que está lá dentro, engenheiro de produção. Aí os caras começam a fazer a engenharia da embalagem. Nisso tudo tem engenharia de transporte, tem engenheiro rodoviário, engenheiro da ponte, engenheiro, olha gente, químico. Eu diria para vocês aí que dá tranquilamente umas 25 engenharia para nós degustar aquela marca de cerveja que cada um tem. E assim é a nossa vida. O telefone que nós temos aí também. Quem é que vive hoje sem um telefone celular? Quer dizer, a última coisa acho que as pessoas estão fazendo é falar o telefone no celular. Eles falam até pelo WhatsApp, né? Então, é um monte de engenharia que está por trás disso. Então, a gente tem que ter a sociedade tem que enxergar isso, que a nossa qualidade de vida é o que cada um de vocês fazem aqui. E também
na sua pergunta ainda antes, falando sobre a gestão de pessoas. Isso é outra coisa que eu digo que nós precisamos melhorar muito. Especialmente a nossa área das engenharia, a gente estuda muito cálculo, engenharia, e os próximos, a gente não sai preparado para vender o nosso produto, o nosso serviço, e consequentemente liderar. Você vê que tem poucas lideranças. Um exemplo é a nossa Assembleia, dos 54 deputados estadual, um engenheiro, um colega dos 76 mil profissionais que nós temos aqui é deputado estadual. Muito pouco. É muito pouco. No estado, eu vou dizer no país, que 80% praticamente da nossa economia, por exemplo, que nós falamos da cerveja aqui, João Arthur, de quanto gira de engenharia e de produto e de riqueza ao redor de um gole de cerveja, tudo isso a gente precisa valorizar isso e entender a importância disso. Poxa, olha quanto trabalho, e se nós estivéssemos presentes na política pública, por isso que eu incentivo a todos que se dediquem, prefeito, vereador, deputado, ou pelo menos assessorem essas pessoas e entendam isso. Quando nós, a associação, é importante que agora temos a eleição que se aproxima, é obrigação nossa, não de vocês só da diretoria, todos os profissionais aqui, reunir e fazer um caderno básico de estudo, o que esse município de Paranavaí precisa que seja feito, colocado em prática no plano de governo, para que o cidadão aqui de Paranavaí seja bem atendido. Um prefeito faça isso. Vocês não fazem ideia o tamanho da contribuição que vocês farão ao fazer isso. Eu gostaria, os cadernos técnicos, entregar numa linguagem, nesse momento, não tão técnica. Pontuar algum ponto de alagamento, de possível agora aprendendo com essa tragédia do Rio Grande do Sul. E tem. Todos os municípios têm. De fazer um planejamento para retirar aquelas pessoas ao redor de um córrego, de um riacho, de um rio que tenha por aí. Sei lá, estabelecer uma cota aí, não pôr nada de pessoas habitar, jogar para cima, mata ciliar, evitar ocupar encostas, enfim, tudo que é básico, mas quem sabe isso? A engenharia, as nossas profissões. Não adianta deixar o plano diretor ser discutido por leigos. Eu vejo praticamente todas as cidades que eu vejo, com todo o respeito, os vereadores que estão lá, eles estão lá de uma forma legal. Ele recebeu o voto, está lá. Mas vamos lá, ele discutiu, por exemplo, lá eu vejo profissional da área da presidente de bairro, locutor de rádio, advogado, que mais que eu me lembro, assim, pastor. São excelentes pessoas, mas não são da nossa área e eles não conseguem dizer o que formar política para nossas públicas das nossas engenharias. Então, já que nós temos essa deficiência e nós temos dificuldade dos profissionais se envolverem nessa área, nós precisamos estar presente com a nossa associação. Então, eu lembro que acho que foi em fevereiro, por aí, numa cidade que eu estava aí, numa entrevista de uma rádio, o repórter me pediu, mas não seria importante o CREA estar presente nessa discussão aqui do plano diretor? Eu falei, é fundamental, é obrigação, nós teríamos que estar lá. Mas eu não podia falar no rádio lá, dizer, olha, mas o problema é que a associação... Aí que está. Quem é o CREA naquele momento? É a associação. São os profissionais da região, porque... Se você falar o CREA, você que é do CREA, você é presidente do CREA, eu estou em Curitiba, eu não posso estar presente em 399 municípios discutindo a política pública das engenharias de cada município. Isso aí, por isso que eu falo, está mais do que na hora de todos os nossos profissionais entenderem que tem que estar participando da sua entidade de classe. Tem que formar mais. E lá, eles ser mais empoderado do que é nosso. Nós temos que pôr na cabeça o seguinte, gente. O que é das nossas engenharias, quem dá opinião técnica, somos nós. Nós não temos que ir lá, depois que tem a tragédia, colocar como fazer para recuperar, para tentar resgatar a vítima no meio do escombro. Nós temos que estar lá para evitar isso. E quando que você faz isso? Quando estamos formulando políticas públicas.
que no caso agora é um plano diretor. Podemos pensar em fazer algo agora, pensando, se caísse 1.200, 1.300 milímetros de chuva, como caiu lá em Porto Alegre, aqui em Paranavaí. Vocês conseguem dimensionar o impacto que seria aqui? Porque não estamos livres. Se aconteceu lá, nós estamos em 1.000 quilômetros de lá, 1.000 e pouco. Caiu lá, poderia cair no sudoeste do Paraná, poderia cair em Curitiba, né? Não sei qual é o impacto, mas nós temos hoje condição de aprender com aquela tragédia e fazer um mapa de risco de cada cidade. Pensem que trabalho extraordinário para a sociedade, né? Então, alguns exemplos que a gente... Mas para isso, nós precisamos, João, é que os nossos profissionais, primeiro, tenham orgulho, né? Não desanimem, se orgulhar do que tem, e tem que ter orgulho. Bater no peito e falar, meu amigo, aqui quem manda sou eu. Eu entendo essa área aqui, você como um professor, aqui eu sou autoridade, né? Nós temos hoje doutores em qualquer área que vocês imaginarem das engenharias. Eu falo mais com propriedade da agronomia. Se você quiser que um especialista de uma borboleta que voa aqui em Paranavaí, eu ligo, em 5 minutos nós vamos ter a resposta. Aqui do Paraná. E se a gente quiser ainda, quer uma outra opinião de outro estado, eu arrumo para vocês. E das áreas de qualquer engenharia é a mesma coisa. E isso, gente, custou para a sociedade, especialmente as públicas, um grande valor. E nós não ter a competência para transferir esse benefício para a sociedade, eu diria assim, é uma irresponsabilidade. Eu diria perto até de um crime. A gente, especialmente quem estudou nas públicas, inclusive, eu sempre ressalto isso nas minhas falas aqui, Wilson, que parte da minha dedicação está aqui, porque eu era uma pessoa que não tinha condição de estudar. Eu só tinha uma chance de formar, era entrar numa pública. E não tinha a menor condição de fazer. Então, e eu, de formado, eu falei, eu vou devolver para a sociedade isso. E esse é o motivo que eu estou aqui. E eu não me conformo em ver as pessoas hoje não fazer isso. E trabalhando em escola pública, e formando em escola pública. Eu acho perto de um crime você tirar o lugar de pessoas que não tiveram condição de estudar, a pessoa se formar, pensar nele, ganhar dinheiro e não transferir esse conhecimento, deixar as pessoas padecendo como está acontecendo. Isso alguém tem que olhar por isso. Se a pessoa não tem a dignidade de fazer isso, alguém tem que ver. Não está certo isso. A escola privada, tudo caso, mas mesmo assim, gente, é uma questão de ser humano, da gente. Não é possível você ter um conhecimento, saber que pode fazer e não fazer. Então, sabe, desculpa, até me emociono, porque isso é um sentimento que eu tenho, sabe, de tristeza. E não é só das engenharias, tá, pessoal? Eu trabalhei 8 anos numa prefeitura, eu ficava indignado quando a prefeitura abria um edital para contratar um pediatra, por exemplo. Um exemplo. Com bom salário, R$20 mil, R$25 mil, e não aparecia ninguém. E para mim, na minha cabeça, era o seguinte: cadê aquele cara que estudou na Universidade Federal, de graça? De graça não. Pago por imposto dessas pessoas que estão aí agora com filho e não tem dinheiro para pagar, esperando o médico. Cadê esse cara? Cadê aquele dentista que foi lá, estudou, fez a festa dele na faculdade, lá tudo, e não veio devolver? Tinha que devolver esse serviço para a sociedade, gente. O prefeito não tem condição, não consegue contratar, ofertando valor bom de profissional dessa área. Então, eu acho que a gente tem que refletir tudo isso. A importância, falamos aqui de engenharia, mas acho que é de tudo, de todas as profissões. Mas temos que olhar. Olha, até pouco tempo, essa informação aqui, vocês não levem muito no detalhe dela, mas uns 10 a 12% da população conseguiu ter, ou talvez o professor pode até me corrigir essa informação, de ter um curso superior, 3º grau. Gente, quem tem isso é orgulho, né? E uma parte disso fez na escola pública, o que é mais ainda nobre, né? Então, 85% da população não tem o 2º grau, não tem o 3º grau, gente. E nós temos essa condição.
Por isso que é obrigação nossa estar mais junto com a sociedade. Não dá para esperar que a grande revolução aconteça com quem fez um ginásio e teve que ir lá trabalhar, não conseguiu estudar. Não porque não queria muitas vezes, porque não tinha dinheiro, tinha que trabalhar. Eu percebo hoje, eu ando por aí, tem faculdades noturnas prosperando e as de tempo integral com um problema que não tem. O federais, cursos de engenharia, engenharia florestal, engenharia de federal, nenhum candidato no diurno. E agronomia particular à noite com vaga. Por quê? O cidadão precisa trabalhar, ele não tem dinheiro, por mais que é de graça, mas ele precisa comer, ele precisa dormir em algum lugar, tem que se manter. Então, o jogo é esse, gente. Formar é um sacrifício. Mas, gente, principalmente quem está numa federal como eu, coloque o serviço depois, em algum momento. Eu primeiro tentei resolver minha vida, mas depois que você deu uma... Você não precisa ficar rico, meu amigo. Devolva para a sociedade, isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Mas, João, eu queria ouvir um pouco de você, porque eu acho que eu fiz uma volta aqui, mas acho que... Eu vou passar a palavra agora para o Alex primeiro. Eu compartilho também desse sentimento. Eu acho que é uma responsabilidade que a gente tem de servir, né? Servir a sociedade de alguma forma. Muitas vezes a gente pensa na engenharia só como, vou ganhar dinheiro de fato. Mas a hora que você entende o que você pode oferecer, o que você pode entregar com o seu conhecimento, né? Principalmente quando você fala da questão pública, né? Nós tivemos aí, você tocou bem num ponto como o Rio Grande do Sul. A gente sabe que hoje, políticas públicas, para serem seguidas de fato, né, a responsabilidade de uma manutenção predial que o João sempre bate. Né, a gente tem aqui prédios públicos, aqui na nossa própria cidade, que às vezes se acabam, espera-se acabar para depois ter que reformar praticamente do zero. Sendo que se você mantesse aí uma manutenção predial em dia, né, com os serviços de engenharia ali ou próprios serviços de mão de obra normal, você teria uma longevidade muito maior nesses prédios públicos nossos. E aí você também vê uma cidade embaixo d'água, né, por falha, né, não de engenharia, porque sistema técnico teria para corrigir boa parte do problema que aconteceu, mas falha do operador público, falha de quem está cuidando, né, e não sabe, porque não sabe da importância. É o que o Clodomir comentou aqui. Será que esses gestores, esses políticos, todos eles têm noção do mal que eles poderiam causar? Hoje a gente estava conversando hoje, o gasto para você deixar ali tudo... algo em torno de $1 bilhão que seja, nós estamos falando de 5, 6 bilhões, né, que você fala assim, para deixar a solução que não vai dar problema nenhum em nada. Aí acontece um negócio desse e o governo tem que gastar 60 bilhões e uma ação emergencial, sendo que você poderia ter gastado muito menos, né? Então a engenharia é muito importante, é muito sério. Eu acho que realmente tem que ser vocacional também, essa questão de se doar, se entregar. Eu vejo o trabalho que o João faz aqui na cidade, o quanto é colaborativo, o quanto estar nos lugares, mostrando realmente o poder da engenharia, a valorização, a responsabilidade. Às vezes as pessoas não sabem desse nosso trabalho de bastidor, mas está sempre ali, né, dentro de uma associação comercial, está dentro de um grupo de empresário, de network, mas a pessoa está vendo um profissional de engenharia e agora também na política. Eu acho que realmente esse é o nosso papel. Nosso papel como engenheiro, como profissional, é de fato ajudar a sociedade, mas com conhecimento. Com conhecimento técnico. Porque o engenheiro, por mais que ele não saiba fazer algo, mas ele vai saber quem é especialista. Então é essa humildade também de saber quem que é a pessoa, né, presidente? Então é isso aí que eu acho legal. Não sei se o Wilson queria comentar alguma coisa, isso? Eu quero só acrescentar alguma coisa no seguinte sentido. O Conselho de Engenharia, Agronomia e Geociências, eu falo do Estado do Paraná. E creio que nos outros estados também tem esse pensamento. Mas nós temos aqui no estado o caso é fácil. Eu pergunto a vocês, o advogado, o médico, o dentista, ele tem algum tratamento gratuito para a população? Não estou falando para quem tem dinheiro, estou falando para quem não tem. Difícil. A engenharia tem? As engenharias têm? Tem. Casa fácil. O cara constrói uma casa de 70 metros quadrados sem pagar nada. Tem o campo fácil também? O campo fácil também. Então você pensa bem, o CREA tem as suas, digamos assim, as suas relevâncias, embora parte da sociedade um pouco reluta um pouco no sentido do que o que o CREA está fazendo. Ascari, eu me formei no início de 81.
Já fazem aí algum tempo. Os meninos acho que não eram nem nascidos. Ainda. Nasci em 84. Daí, Ascari, Que loucura. eu logo já fui convidado para entrar no conselho. De uma forma ou de outra, sempre estive no conselho. Até hoje, eu, embora aposentado, eu estou nativo ainda. Eu trabalho com 2 construtoras aqui, sou parceiro deles. Vocês devem saber quais são. E eu estou com os engenheiros, 5, 6, 7 engenheiros, todo dia. E, infelizmente, o comentário que eles tecem para mim, quando eu falo, eu vou lá no CREA, tá? Mas o que o CREA faz para nós? Né? Aí eu queria dirigir... cobra mensalidade. Eu queria dirigir a palavra, a pergunta para o nosso presidente. Eu sei até um pouco da resposta que você vai responder. Que realmente eles não conhecem o Conselho, porque se conhecesse o Conselho, as críticas seriam menores. Né? Eu gostaria de saber de você, nesse triênio seu, 24, 25, 26, provavelmente embola mais alguns anos aí, porque um bom trabalho leva a isso. Aí eu gostaria de saber de você, se você tem em mente alguma coisa assim para que mude o pensamento dessas pessoas que criticam bastante o CREA. Não estou inventando, é realidade, tá? Não. Olha, isso, eu vou dizer para você assim, eu fiz 90 dias de campanha eleitoral ano passado. Eu dormi 10 noites na minha cama. Inclusive esteve aqui na última. Estive aqui, num jantar que vocês fazem normal de vocês aí. É o que eu mais ouvi isso aí. Mas ouviu nas suas andanças? Em todo lugar. Teve lugares que a pessoa olhou para mim e falou, eu odeio o CREA. Um engenheiro falou isso para mim. Eu odeio o CREA, essa palavra que ele usou. Em janeiro, fui visitar ele. Falei, cara... Porque sabe o que eu respondi para ele? Eu falei, meu amigo, então é o seguinte, nós temos 2 saídas para esse negócio aí. Ou eu convenço você que o CREA é bom e você vem para o meu lado, ou você me convence que isso aqui não presta para nada e nós fechamos o conselho. Você sabe o que é o CREA? Né? E aí, né, eu falei, eu vou ganhar a eleição e vou vir aqui falar contigo. E aí eu marquei a reunião no escritório dele em janeiro, ele sabia o que eu ia fazer lá. E ele não marcou a reunião no escritório dele, me levou no Sinduscom para falar com outros caras junto. Eu fui lá no Sinduscom, ele sabe, se estiver me assistindo, Convidou. Ele convidou outros caras, porque ele não queria, não ia aguentar, acho que ele não ficou meio assim, esse cara vai me bater aqui, bater na palavra, né? Eu falei de novo para ele isso aí, falei, meu amigo, eu não vou dizer que hoje ele é meu grande apoiador, mas mudou já um pouquinho a conversa. Porque eu expliquei para ele, falei, meu amigo, eu vim aqui para te convidar, para você ir lá em Curitiba, ficar comigo o tempo que precisar, para me falar o que eu tenho que fazer para mudar esse conselho. Se não está chegando as coisas da maneira que tem que chegar, o que eu tenho que fazer? Porque eu procurei conhecer o CREA e eu estou apaixonado por isso aqui, e a minha tristeza é que as pessoas não conhecem o CREA nada. Bom, um exemplo, vocês fizeram um podcast da Mútua. Vocês sabem quanto % dos nossos profissionais são associados à Mútua? Menos de 10%. Menos de 10%. Uns 76 mil, acho que 9 mil, né? Tem menos de 8%, e vou dizer uma coisa para vocês. Até o final do ano passado, porque eu acompanhava isso na campanha, que eu estava junto com o pessoal também da Mútua aí na campanha, 40% provavelmente esqueceram, estavam inadimplentes. Ou seja, terminamos o ano, 40% de 8, 3 mil a menos, uns 5 a 6 mil profissionais em dia, com uma caixa de assistência que eu falei o tempo todo. Pessoal, o lugar que eu ia, se vocês acharem um defeito, uma coisa ruim da Mútua, ganha um prêmio. Me fale. Não tem? Só tem benefício? Tu compara a prévia, a nossa é melhor que todas, tu compara uma taxa de financiamento, a nossa é boa. O profissional está em dia, os engenheiros todos têm aquele seguro de responsabilidade civil, acho que a partir de 3 RT, se não me engano, com 100 mil reais de seguro. Seguro de vida, não sei o que, tem 17 pecúlio, 18 vantagem.
O ano passado, como ainda diretor e agora como presidente, os outros conselhos procuram o CREA para saber como que vocês fazem esse tal de mútua. Como é que funciona essa mútua? Todo mundo quer fazer, os outros conselhos querem fazer. E os nossos profissionais não aderem a esse negócio, não sabem o que é a mútua. Então isso significa o seguinte: os nossos profissionais não conhecem o nosso sistema. Não é maldade de ninguém. Então, o nosso desafio é chegar e falar, esse é o desafio de vocês aqui, de todos. Pegar um por um, cara, por que você não participa desse negócio aqui? Por que você não está aqui? Existem vários exemplos. Se a pessoa pegar um benefício da mútua, na vida, ele paga todas as anuidades da vida dele, até se aposentar. Um benefício que ele pegue. Sabe que a pessoa não faz conta disso? E aí acha caro uma anuidade. Mas ele paga 150 pila no fim de semana para tomar cerveja. Que dá 3 final de semana desse e paga anuidade. Se você pegar R$160, que é anuidade, a mútua, divide por 12, estou falando da mútua. Sim, 10 pila por mês. Dá o quê? R$12. Não, mas vocês, é assim, eu acho que assim, não sei qual foi a intenção do CREA frente a como se articular para começar a quebrar essas barreiras. Acho que é responsabilidade nossa passar a informação. É uma coisa que eu tenho comigo também isso, né? A gente tem que fazer com que a pessoa entenda o que a gente quer dizer também. E aí essa comunicação ela não está fluindo. Um dos pontos que eu acho mais interessante que o CREA tem trabalhado hoje é o CREA Júnior, que eu acho que é uma boa base, né? Porque é a mesma coisa você pensar no futebol. Né? Você está falando o que é mais interessante? Investir 50 milhões num jogador ou investir numa base? Então essa visão do CREA, e agora brilhantemente a Mútua trabalhando junto, tentando criar o Mútua Jovem junto com o CREA Júnior do CREA, eu acredito que isso por si só já seja um bom início de uma nova era. Por quê? Porque você começa na base, já as pessoas tendo um mínimo contato com o conselho. Coisa que é o que a gente não percebe, que acontecia no passado. Então a pessoa entrava na universidade, os professores de Malemar falavam no conselho, a pessoa saía de uma universidade de Malemar, sabia preencher uma RT, né? Então assim, são coisas que é a realidade, né? Então a visão que a pessoa tinha é que o conselho era só fiscalizador, só embargava obra, só cobrava, só multava, só arrecadador e tal. E a pessoa tinha essa bronca. Mas todas as pessoas que eu converso dentro do sistema, que conhecem o sistema, é apaixonado pelo sistema. As pessoas que eu vejo reclamar são aquelas pessoas que eu vejo reclamar de tudo. Pessoa que reclama da política, pessoa que reclama do CREA, aquela pessoa que senta a bunda no sofá e não faz nada por ninguém. É um baita de um egoísta, né, que só pensa no próprio umbigo. E aí é fácil ficar criticando quem está fazendo algumas coisas, né, presidente? Aí é fácil. Né? Então é uma coisa que me incomoda bastante. Só dando uma enganchada aí, normalmente a pessoa que reclama é aquela que não tem argumento, então ele tenta diminuir o outro para se sentir maior. Então coloca defeito no conselho porque ele não conhece do conselho, né? Ou porque ele erra e quando ele erra, Ô, João, ele é punido. Não é nem para não te cortar, mas assim, eu acho que não é nem por não conhecer o conselho. Eu acho por ter preguiça de querer fazer alguma coisa por alguém. Porque quando você fala que é um cargo honorífico de presidente do CREA, quantas pessoas vão lá se dedicar a isso? Né? Abdicando da própria empresa para estar lutando por um conselho, que Alex, olha, é uma coisa triste, né? Infelizmente. Veja bem, uma pequena frasezinha que o conselho faz em prol da categoria: fiscalização. Imagine a fiscalização que eu digo, não chegar lá autuar, orientar. Primeiro Sim. Notifica no mútuo. Sim, exato. Presidente? Primeiro notifica no mútuo. Você já imaginou a nossa profissão sem fiscalização? Todo pedreiro ergue prédios, ergue sobrados e tudo mais. O risco? Né? E o risco disso? E essa fiscalização, ela converte em valorização profissional. Não é? Então, o pessoal não conhece a palavra-chave, no meu ponto de vista, não conhece o sistema. Você sabe isso que... deixa só eu aproveitar aqui essa carona aqui. Eu tentei entender. Eu ainda não fiz a pesquisa completa ainda. Eu ainda vou contar essa história certinha. Estou tentando entender. Como era antes de ter o CREA. Então eu cheguei até só que coisa de internet, eu tentei pesquisar alguma coisa mais aprofundada, né? Mas assim, família real chega aqui ao Brasil,
brigada espanhol, português, vem os portugueses para cá fugido da Europa. E junto, eles trouxeram os engenheiros. Não trouxeram médico, trouxeram engenheiro. Isso, legal. Esse foi o começo da conversa. E aí, eles já começaram a estabelecer algumas regras. E eu lembro de uma frase que dizia o seguinte, não é uma resolução, uma lei, não sei como é que eles chamavam, um tratado da época lá, que para construir uma ponte, uma obra, enfim, algum lugar que tivesse pessoas que habitassem ou que passassem por ali, teria que ser engenheiro ou uma pessoa inteligente. Já criaram esse conceito. Quer dizer, tinha pouco engenheiro, porque no Brasil não tinha faculdade, né? Não tinha curso. Então, se você era engenheiro que tivesse vindo num outro lugar, que você apresentasse como engenheiro, tu podia fazer. Senão, você tinha que provar que era inteligente. Por quê? Porque eles sabiam que se fosse mal feito o negócio, ia morrer gente. E isso eles não queriam. E até tem, depois, essa outra historinha que eu contava lá é o seguinte, era um problema lá, isso não no Brasil, que se o engenheiro errasse e morresse o filho de algum rei, alguma coisa, era por lei, o rei ia lá e matava o filho dele. Dava o direito, o filho do engenheiro morria também. Era uma loucura. Então veja as histórias que tem, para nós chegar aqui, né? Mas voltando aqui para o Brasil. 90 anos atrás, o pessoal, então tá, vamos organizar esse negócio aí. Você veja a importância disso que você falou aqui, isso. Então cria o conselho, pega as universidades, estão formando, pega os títulos, atribuição, vamos organizar isso aqui. E aí o governo, os políticos da época, né, falam, mas tá, e quem é que vai fiscalizar isso aí? Criamos, tá bonito. O governo não vai conseguir controlar, nem tem expertise para isso. Aí criaram os conselhos com a ideia de fiscalizar. Como se fosse, algumas pessoas falam, mas eu criei um cartório. É um cartório, sim senhor. Não tenho vergonha de achar, é um cartório. Por quê? Aí o governo transferiu, como se nós fôssemos um cartório, outorga, enfim, o poder de fiscalizar, de chegar e entrar na obra ou num parquinho de diversão aqui. Tem profissional habilitado aí? Tem, então me dá cá. Aqui nessa obra, esse prédio aqui está fiscalizado, porque até o lema da minha agora campanha dos 90 anos, que a gente está trabalhando aí na agência, é quem fiscaliza, cuida. Nós queremos cuidar. Nós não queremos ir lá para pegar dinheiro de uma taxa. Muitas vezes até as pessoas não entendem isso. Tem fiscalização que o CREA faz. Imagina o seguinte, uma regional, uma inspetoria até de uma cidadezinha pequena, lá dá 100 quilômetros, e tem isso. A RT é R$100. Um fiscal ir lá e voltar, quanto custa? Com carro, salário? É muito mais do que esses R$100 da taxa. Então essa taxa às vezes não paga a fiscalização. Mas se você não faz a fiscalização, aquele parquinho pode ser colocado lá. Escapar um brinquedo. Sem um engenheiro civil, eletricista, um mecânico responsável, e cai uma criança, uma mãe, um pai de família de lá, e você foi. Quanto custa isso? Então é para isso que surgiu. Não por causa do parquinho, mas por tudo. Nós teríamos prédio de 40 andares em Camboriú, na areia? Se não tiver engenharia? Não teria. Não teria. Não teria evoluído o tanto que evoluiu, né? Claro, é que isso levou as pessoas a começar a pensar, falei, pera, então vamos matar de aperfeiçoamento. Até hoje, isso não vai parar. Isso é infinito. Tanto é que nós tínhamos 4, 5 engenharias. Hoje nós estamos falando de 138, não sei, até o final do ano não vai ter mais aqui no Paraná. Engenharia que eu não saberia, talvez ia falhar em várias aqui. Né? Nós temos engenharia lá dentro do hospital, a engenharia da medicina lá, todas aquelas cirurgias evasivas lá de mecatrônica, de robótica. Aquilo tudo é engenharia. Hoje eu posso fazer uma matéria para o CREA do engenheiro que está dentro do lado do médico. Essa cirurgia, por quê? Pô, o cara está com o cidadão anestesiado lá. Cirurgia pronta. Pifa o equipamento lá, e daí, meu amigo? Como é que faz? Ou dá alguma coisinha lá, o cara tem que estar ali, ó, aqui, tá, troca a pilha, arruma aqui, mexe lá. Está lá para isso. Está lá para isso. Esses equipamentos trata o câncer aí de radioterapia. Engenharia. Né? E vamos lá, eu vou buscando todas essas coisas para vocês aí. Engenharia de pesca para criar essas represas, tudo aí. As coisas mais... Engenharia de alimentos, já comeram uma carne que é feita com feijão e é gosto de carne?
molho. Eu tenho foto, aí eu fiz numa das feiras que eu estava aí, os engenheiros de alimento estudam isso, eles transformam... A matéria-prima é feijão? A matéria-prima é feijão. Então lá tinha feijão, arroz, enfim, é um prato balanceado que tem as proteínas e fibras e tudo que precisa. O pessoal daqui do Instituto Federal acho que foi premiado com uma cerveja de mandioca. Olha só. Daqui? Daqui do Também a Instituto bichinha é Federal. boa, rapaz. É diferente, né? Boa. Então, é assim... Está sempre evoluindo, né? Isso por quê? Justamente porque essas coisas, então, nós não podemos, a pessoa que fala do nosso conselho, ele não tem essa história. Nós temos que resgatar tudo isso e falar, é o que eu falei para o menino lá. Falei, meu amigo, você tem ideia, se nós não tivesse o CREA, como seria a nossa vida? Como seria a vida da sociedade e a nossa? Você ia concorrer com... até não é a questão de concorrer. Ia ter gente morrendo todo dia. Olha o que o pessoal da Engenharia de Segurança e Trabalho fizeram. Eu estive no evento com eles em Curitiba, há pouco tempo atrás, aí, e eles não conseguem falar para nós isso, mas vocês têm ideia quantas vidas foram salvas depois que isso já faz uns 25 anos, mais ou menos, que existe a Engenharia de Segurança e Trabalho? Do pessoal usar todo esse cinto, essa segurança toda, né? Os EPIs e essas proteções e tal. E não só salvar vidas, as pessoas aprenderam a trabalhar de uma forma ergonômica, eu acho que esse é o termo que usa, que dá menos doença ocupacional, graças aos equipamentos de luva, óculos, proteção, botina, enfim, foram estudando até as embalagens, cimento de não sei quantos quilos para meio, uma série de coisas. Mas tudo isso foi porque tem engenharia. A engenharia se especializou. Nós temos um problema de segurança do trabalho. A engenharia especializa. E você vê que legal que o engenheiro é aquele cara com perfil de resolver problema. Sim. Você quer... não quero fazer nada, mas eu tenho esse problema aqui, me ajuda a resolver. É impressionante como você junta a rodinha de engenheiro fácil desse jeito, né? E tem aquela outra questão, me procuraram bastante, inclusive, no negócio da rádio. Por que aqui no Paraná a gente não teve tanto problema de enchente, principalmente aqui na nossa região, igual lá no Rio Grande do Sul? Quando a Companhia Norte Pioneira lá veio fazer as cidades, né? E as estradas, eles passavam as estradas nas cristas das montanhas, né? Nos divisores de água e montavam as cidades nos pontos mais altos. Mas aí já tinha engenharia presente e já dava uma ideia do que era o ideal. Exatamente. E por que eles faziam isso? Para não dar enchente. E há quantos anos? As cidades aqui, Paranavaí, Maringá, Cianorte. Né? Então, assim, o conselho foi feito há 90 anos. 20 anos de conselho, já tinha essa ideia. E várias outras coisas aqui no Paraná funcionam, né? E damos graças a Deus a isso. A família real veio para cá, a gente tem que dar graças a Deus ao Napoleão, né? Que o Napoleão mandou o povo para cá. Mas as engenharias evoluíram, o Brasil evoluiu como um todo, ele teve a sua independência. Mas eu quero ver do presidente, aqui amanhã, né? Eu sei que o podcast é atemporal, mas amanhã a gente tem uma reunião da Assembleia Legislativa, né, itinerante. E o CREA Paraná está com um programa muito interessante de agenda parlamentar. Fala um pouquinho para a gente da importância do Conselho junto aos deputados, né, junto à política do Estado. Muito boa essa pergunta e o ano passado a gente conseguiu constituir, a gente já tinha um sonho, né? Eu estava como vice-presidente, presidente Ricardo, e ele tinha essa vontade, essa determinação, e eu incentivei, porque como tive meus 8 anos de experiência na prefeitura, como secretário, e convivi com deputados, prefeitos, o próprio governador, eu via as prefeituras penando por não ter leis adequadas, e enfim, perdia esse recurso, uma série de coisas. E eu dizia, presidente, nós vamos ter que lutar para isso aqui. O presidente Ricardo foi muito preciso nisso. E eu acabei sendo o coordenador desse trabalho. E a gente conseguiu ano passado, o deputado Márcio Nunes, na época, era o único, ele tinha o Fábio Oliveira, os dois que eram da nosso conselho. E o Márcio Nunes ajudou. Constituímos uma frente parlamentar, são poucas frentes parlamentares e é muito disputado. Se não me engano, são 10 ou 11 frentes parlamentares que pode ser constituída. Tem a frente parlamentar da saúde, da educação, do pedágio. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver. E está lá a nossa.
Qual foi a argumentação nossa? Essa que eu falo toda hora para o pessoal. 80% do PIB do Paraná está nas nossas engenharias, tudo, 80%, 90% do recurso das prefeituras, das leis e tal. E para que serve isso? Os nossos profissionais que trabalham nas prefeituras ou que têm relação com prefeituras, que vão lá para despachar, para desembaraçar encontra algum problema legal de legislação, que tem uma ideia boa para fazer uma mudança ou criar uma outra lei, hoje nós temos um caminho que é a nossa frente parlamentar. A gente coloca lá dentro da frente parlamentar e se não tivesse isso, você tinha que contar com a amizade ou com alguém que conhecesse um deputado, para ele pegar isso, levar para Curitiba e no momento que ele lembrar, entregar para o assessor dele, para eles começar a analisar se fosse uma coisa relevante, que ele achasse, porque poderia ser relevante, mas para ele não. Ele tinha mais voto, ou enfim, alguém mais peso político pediu para ele e tal. E isso se perdia, não virava em nada. Agora, o que acontece? Nós começamos o ano passado, nós levamos 25 propostas. Algumas já tinham, mas era para mudar. E o Fábio Oliveira, aí o Márcio Nunes foi para a Secretaria de Turismo, e o Fábio Oliveira assumiu a presidência dessa frente parlamentar. E hoje nós temos as nossas propostas lá, e semana que vem eu já fiz a contratação e efetivamos semana que vem um advogado que ele trabalhou na LEP, na nossa Assembleia Legislativa, com conhecimento legislativo, e ele cursou engenharia ambiental também, que ele é do nosso sistema, não concluiu o curso ainda, tá? E ele é advogado. E trabalhava assessorando deputados, formulando leis. Então, veja o ganho que nós vamos ter. O que essa pessoa vai fazer? Nós colocamos as leis lá dentro, mexemos, só que nós precisamos acompanhar. E não só lá, eu quero acompanhar aqui em Paranavaí. Quando vocês tiverem uma ideia boa de uma lei municipal como essa de inspeção predial, e vocês querem ir lá na prefeitura, porque há uma diferença numa linguagem técnica para uma linguagem legislativa. Você tem que decodificar isso. E nós precisamos de alguém que faça isso. Esse advogado que nós estamos contratando é para isso. Então, veja, nós vamos ter a nossa... E outra coisa, as leis, às vezes, a gente acha que é municipal, ela é estadual ou é federal. Então, a semana que vem, uma das ligações, eu estou aguardando para conversar com o pessoal, vai ter um encontro em Brasília, nós temos a Frente Parlamentar Federal, e esse advogado já vai para lá para ter o relacionamento, quando se conectar, porque nós temos que ter essa conexão, porque a lei que vocês estão padecendo dela não ser boa aqui ou precisa de uma lei, ela pode ser federal e pode ser estadual e municipal. Quando não é daqui, como é que vocês fazem? Quando ela é em Brasília. Então hoje nós temos nós implantamos a estadual, foi inspiração para que o presidente do Confea criasse a federal, e eu hoje estou com o advogado para, além de nós fechar o ciclo, no municipal vocês têm uma assessoria também. Ou seja, vocês vão lá, pensa numa lei, cria, debate ali com o grupo de engenheiros, enfim, outros profissionais, que precisa fazer uma mudança de lei, e a gente estuda isso, vocês podem mandar uma minuta, e se precisar o advogado vem aqui junto com vocês e defende na Câmara e tal. Então, são avanços, porque veja bem, muita boa vontade de todos, mas por desconhecimento, falta de tempo e tal, e eu tenho que contratar uma pessoa assim, que tem experiência. Não adianta você pegar um profissional que não conheça isso. Ele esteve lá dentro, ele acompanhava os ritos parlamentares, ele estava ao lado dos assessores parlamentares, ele participava das plenárias, então a pessoa conhece tudo isso aí. E eu conecto ele agora com a federal e ele está à disposição. Nas próximas reuniões que a gente tiver, eu quero trazer ele junto, já para vocês terem... Então, por causa dessa fala inicial que eu falei para vocês aqui, não tem sentido nós ter uma organização de uma associação aqui, vocês estarem presentes aqui e nós não estar conectado com a comunidade local. Aliás, indo já meio para o nosso final da nossa conversa, eu quero deixar pedir ajuda para vocês. Como vai ser? Nós chegamos até aqui, o senhor contou a história, o senhor se formou, não tinha celular, não tinha Google, não tinha computador. Eu também estava mais ou menos nisso aí, né? Mas como vai ser daqui 10 anos? Vocês aí que são mais novinhos que a gente.
Eu tenho comigo uma tese que não é ainda comprovada, mas vocês vão me ajudar a comprovar isso. Vocês notaram que as inspetorias do CREA estão cada vez mais vazias, as pessoas não precisam mais entrar dentro dela? Não tem. Tem sentido a gente ter fisicamente uma estrutura do CREA aqui? Ou em qualquer lugar? Se fosse um negócio de vocês, pela demanda de trabalho, é uma provocação e até um conflito, né? Mas não vamos fechar. Mas quem que vai assumir esse papel de ter a marca CREA? A entidade. Mas vamos ter cada vez mais, isso vai migrar. O CREA estava aqui, é aquele respeito todo lá. Agora, a marca CREA vai ter que continuar, isso futuramente, em futuro próximo. Não sei se eu estarei como presidente lá na frente ainda, como é que vai ser, porque não vai ter sentido, mas nós não podemos, o CREA não pode sair daqui. Ele vai ficar. Mas quem é que vai ser o CREA? O que hoje eu falo que tem que ser. Os profissionais vão ser o CREA. Não tem sentido eu deixar 35 inspetorias regionais para cá e para lá. Nós vamos ter que criar, olha só, Alex, isso aqui é uma coisa dos Jacksons, mais ou menos, mas veja só, vamos chegar lá. Vai ter que transformar as nossas inspetorias num ponto de encontro da engenharia. A associação lidera isso, deixa lá um ponto de atendimento do CREA. Você tem que despachar fisicamente, acho que vai ter 0 daqui a um pouco. Hoje, praticamente, é tudo virtual. Você não vai lá no CREA, além de ter que tomar um café, porque o que você vai pegar lá no CREA fisicamente? Né? E vai ser zerado isso aí. Regional também? Por isso que eu digo, é uma tese que eu acho que as regionais, isso tudo vai... É o movimento que aconteceu com o banco. Hoje tem banco que não tem dinheiro. Vocês imaginaram, na sua época, 20 anos atrás, você imaginou um banco sem dinheiro? Era o caos. Hoje ainda tem gente que... Você pega a agência de banco hoje que não tem dinheiro. Se o ladrão entrar lá dentro, ele vai quebrar vidro, vai ser com um pacote, sei lá do que, de computadorzinho lá, de alguma coisinha, porque não tem dinheiro, não tem mais nada lá dentro. É tudo transação, não tem cheque. Né? Quanto tempo faz que você não faz um cheque? Olha, eu tenho Vocês conheceram um o cheque? pensamento meio diferente disso daí. Eu creio que tudo em excesso ele vai e volta, né? Por exemplo, o trabalho home office. O trabalho home office foi muito colocado durante a pandemia. Hoje as grandes empresas falam, ó, você só vai ser, subir de cargo, você só vai ser elevado a um nível superior se você tiver presencial, se você tiver em home office, você continua. A inspetoria, do jeito que o presidente coloca, eu creio que vai acabar virando alguma coisa de um ponto de atendimento e tal. Mas por alguns anos ainda deve acontecer essa do atendimento presencial, porque tem muita gente que tem o uso e costume. Eu sou um desses que vai lá tomar o cafezinho. Mas, assim, atrapalhando o sistema, né, presidente? Não, mas veja, João Arthur, mas veja só. Mas eu não quero acabar. Eu só estou dizendo o seguinte, a ameaça está aproximando para isso. Existe. E eu não quero acabar porque, assim, eu acho riquíssimo isso. Não pode acabar. Mas aí nós temos que estar preparados. Como combater isso? Então, eu penso... A invasão das pessoas, né? Eu quero fazer o seguinte. Eu quero que aquele ponto, aquela inspetoria, ela se transforme num ponto maior de encontro. Eu estou perdendo o contato com a engenharia. Você é um. Tem outros e tal. Mas do que era 1 ano, 2 atrás, diminuiu 80%. E vai diminuir mais. Daqui um pouco tem 2, 3 por semana. E eu não posso... Não é que... Eu penso que... Eu quero que tenha gente aí. Mas para ter gente, eu tenho que mudar. Antigamente, uma associação, ela tinha que ter um campo de futebol e uma cancha de bocha. Para o Sudoeste era assim, não sei aqui o que era. Hoje, você põe um campo de futebol, tu não acha 5 para jogar. Mudou, não é? Então, nós vamos ter que pensar... eu não sei, eu estou falando para você, eu não sei, mas eu acho, penso comigo aqui, se nós transformar nesse ponto num lugar bacana, que tenha uma sala de podcast, que é o que está na moda hoje aqui, que nós estamos se comunicando por esse meio aqui de comunicação, salas
para fazer videoconferências, sala de Chromwork, e também o ponto de atendimento do CREA. Quem que coordena isso tudo? A entidade. Quem que paga essa conta? O CREA. Ou seja, o valor, eu não quero, não é questão de economizar aqui, eu quero manter essa relação. Perder o vínculo, né? Porque é o seguinte, ao perder o vínculo, essa desorganização, essa desunião, perde-se o vínculo com a sociedade. Quando vocês vão para casa, faz o teletrabalho de vocês e se desconecta, a sociedade também se desconecta. Então vocês têm que estar junto nessa troca de informação, olhando os problemas da sociedade e resolvendo. Então eu estou preocupado, não quero dizer para você, não quero fechar. Eu quero achar uma solução para que isso não acabe. É isso que eu quero que vocês comecem a pensar. Eu não sei como vai ser. Se é assim, se é do outro jeito. Só que o que eu não posso é, isso está acontecendo, nós estamos enxergando, vocês estão notando que está acontecendo isso, eu enxergo. Eu ando o Paraná todo, gente. E já andava antes. Não é novidade eu andar no Paraná agora. E eu entro lá, fico meia hora, uma hora numa inspetoria e não aparece ninguém. E a senhora ou o senhor que está lá trabalhando sozinho, né? Não, eu vejo assim, primeiro que é um desperdício, mas a minha preocupação maior é que lá tem um ambiente grande e eu fico olhando lá, poxa, aqui podia ter profissionais aqui reunidos discutindo um projeto, aquela sala ali ficaria bom, uma sala de podcast, ali poderia ter uma coisa, eu queria, isso tem que estar vivo, lugar nenhum, um parque de exposição, se você não fizer uma feira por ano e não habitar ele, não tiver uso dele, o que acontece? Some, acaba, apodrece. A nossa casa tem que ter vida, nós temos que achar alguma coisa para fazer aí. Em momento algum me passou pela cabeça fechar, nada disso. Mas já que nós temos a estrutura, e onde não tem paga-se aluguel, nós temos que usar, temos que fazer, tem que ter atividade. Nós temos que investir, fazer alguma coisa, trazer a sociedade, trazer outros profissionais, fazer conexões, criar um produto, criar uma empresa júnior, trazer aluno, não sei, gente. Pensem nisso, vocês são mais novos que a gente, vocês têm uma visão mais apurada, mas eu estou vendo um caminho afunilando. Eu não vejo mais profissionais indo ao CREA. Aliás, é o seguinte, alguns que eu acompanhei, sabe o que aconteceu? Ele chegou lá, a pessoa trouxe ele aqui, sentou do lado, entrou no computador, 2, 3 cliques, tá aqui. Resolveu. A próxima vez, ele vai fazer em casa e não vem porque ele aprendeu a fazer. Então, e aí que é essa questão eu estou determinado e não tem volta. Tecnologias, é a mesma coisa a pessoa falar, eu não quero saber do WhatsApp, eu não gosto do Instagram. Bom, é antes de Cristo e depois de Cristo, meu irmão. Você vai ou não vai. Não adianta você querer ou não querer, é uma tendência. E isso, para mim, é a mesma coisa. Agora nós temos que ter o cuidado, é isso que você estava falando. Eu tenho uma preocupação de deixar todos nós profissionais para ajudar a sociedade com tecnologia, mas humanizada. Nós não podemos perder esse foco. Eu não quero deixar, e por isso que eu estou preocupado com isso. E não é o CREA, eu estou vendo várias instituições assim. Associações que viraram um fantasma, viraram um lugar fantasma, não tem ninguém. Teve lugares que eu fui lá visitar a entidade, eu falei, eu quero conhecer a associação, porque me levaram na cidade. Não, quero conhecer. O cara abriu, tinha teia de aranha, gente. E mas quanto tempo? Não, que foi uns 6 meses que não. Depois da pandemia, abandonou. E perto daqui, não vou nem falar. Depois da pandemia não entraram mais lá. Uma sede bacana de 15 mil metros quadrados, campo de futebol. Nós temos várias. Toda a estrutura ali. Vocês conseguiram fazer um exame, uma análise? Quantos milhões de reais de capital? Nós temos 101 entidades de classe. Você tem ideia qual é o valor capital dessas associações? Que tem a ver com o CREA, pelo menos. Né? Vocês chegaram a fazer uma conta algum dia, pensar. Vocês conhecem a Associação de Camorão dos Agrônomos? De Cascavel? Maringá? Londrina. Você conhece Londrina? Nossa, linda, né? Quanto vale essas? E quantas tem no Paraná? Olha, eu arrisco dizer que nós temos uns 80 a 100 milhões de capital aí. E a minha tristeza é que isso aí tinha que ser muito melhor utilizado. Justamente para unir as profissões e servir mais a sociedade. É subutilizado.
Como é o caso dessas, você chega lá, o cara abre a porta, teia de aranha, pó para cá e para lá, mato no campo. E, depois da pandemia não usamos mais. Mas você tem que fazer alguma coisa, gente. Vamos mudar. Então é o seguinte, vamos fazer uma parceria aqui, vamos alugar isso aqui por uma empresa que ela põe no lugar aqui e nós consigamos usar ela quando quiser, que nos pague um aluguel, que a reforme aqui, que dê um espaço com work, alguma coisa para nós temos que dar vida a isso aí, gente. Essa é a preocupação que vocês têm que ter. Vocês têm que duas coisas básicas para mim. É criar lideranças para ajudar vocês aqui e ir sucedendo, porque chega um ponto que o camarada quer ir para uma praia e diz, tchau, eu cumpri a minha missão aqui, vou embora. Vocês estão novos nisso aí, mas a gente começa a pensar assim já, olha, vamos lá, gurizada. Vocês vão ter que ocupar o nosso espaço aqui. E ver o que fazer com esses patrimônios do CREA, das associações, e usar com essas ferramentas que nós estamos falando aqui. Com tecnologia, pensar em retornar. Se vocês não têm mais aptidão a voltar aqui jogar futebol, jogar tênis, até para uns eu falei, cara, não está na moda esse tal de beach tênis, transforma esse troço num beach tênis, mas vocês têm que reunir. O objetivo disso aqui não era juntar a gente aqui? Juntar os profissionais? Não está mais acontecendo isso. Está se perdendo. E aí fica difícil nós falar em associativismo em CREA. Nós precisamos fazer esse passo aí. Queria agradecer muito aqui as palavras do presidente, né? A gente já falou um pouquinho mais do que a gente tinha programado. Eu vou pedir a gentileza que o nosso amigo presidente Wilson dê suas considerações finais, passe seus contatos. Por favor, doutor. Os contatos são o da associação, né? Eu deixo lá com a moça e todo mundo que precisa procura ela e depois me procura. Eu trabalho fora, presidente, eu não trabalho aqui, eu trabalho em São Carlos do Ivaí, estou fazendo uma obra lá, então hoje eu falei para os caras, eu não vou aparecer aqui, mas eu fico lá o tempo todo. É um contrato que nós temos lá. Eu quero agradecer a presença do presidente do Conselho, a presença do regional, do Hélio, muito eficiente, nos trata muito bem. Tudo que a gente precisa, se ele não resolve na hora, eu falei, vou correr atrás e te dou o retorno. Ele está escutando? Tá. Está pedindo para você falar mais um pouquinho. Então, presidente, agradeço a vinda aqui. Eu acho que foi bastante esclarecedor a conversa do presidente, né? Agradecer vocês dois por ser o idealizador desse evento, né? E quero dizer que seja bem-vindo à nossa cidade. A nossa associação está aberta, não está com pele de aranha, porque cada 15 dias a gente utiliza para confraternização. Eu estou lá todo dia resolvendo problemas, a moça limpa, está lá, está um brinco a nossa associação, e eu creio que nós vamos longe. Eu fui testemunha disso na minha eleição e pretendo logo vir aqui jantar com vocês. Não vai faltar parabéns. Convite. Parabéns. Você se prepara na sua agenda. Venha para cá com muito orgulho. Muito bem, mas da minha parte é o seguinte, bom, contato. Eu adotei algo que eu não tinha falado até agora aqui e agora eu tenho essa oportunidade de falar. Os inspetores, o Alex é um inspetor. Principal papel do inspetor, representante do presidente. Então, ninguém faz nada sozinho. O CREA Paraná tem mais de 250 presidentes, porque o inspetor é o meu representante. Então, assim, tudo o que vocês tiverem de dúvida, procurem os inspetores. Eu criei um canal do WhatsApp. Inclusive, eu falei o seguinte, olha, se você não entender o que ele está falando, estiver numa balada, você pega o aparelho aqui, o WhatsApp, grave o áudio dele, do jeito, a bobagem que ele falar para você, ela vai chegar direto para uma assessoria que vai passar para mim. Em 24 horas eu vou dar uma resposta. Então, do CREA, é isso. Eu tenho meu contato, meu WhatsApp, Ascari Clodomir. Tá? Fique à vontade para entrar, contribuir. Meu contato no CREA Curitiba. Eu fico pouco também, porque eu circulo muito no estado aqui, né? Mas podem ligar, agendar, fiquem bem à vontade para isso. Mas, preferencialmente, pessoal, os inspetores são meus representantes. Eu quero agradecer a todos vocês, especialmente aqui na região. Alex faz esse trabalho de inspetoria, você aqui
lidera aqui os inspetores, porque vocês são meus representantes e eu quero empoderá-los para que realmente usem esse papel. Peguem as demandas e passem para mim. Tiveram várias ideias boas já que chegaram nesse canal e eu já coloquei lá para minha assessoria para nós transformar em projetos e chegar para benefício aqui da sociedade. Porque nada melhor do que estar no local. As ideias saem aí, não sai lá. Em Curitiba pode sair ideia, mas a ideia de quem está no dia a dia, na lida ali, não tem preço, é aí que acontece. Por isso que eu criei esse canal. E sempre à disposição e contem comigo. Mas eu quero que vocês também pensem, façam a reflexão disso que eu falei agora no final. Os tempos mudaram, a gente ainda tem coisa que a gente não se deu conta e vai mudar muito rapidamente outras. Nós precisamos estar atualizados, preparados para que no futuro a gente esteja na frente dessas mudanças. Não podemos deixar as coisas caírem, acabarem, para depois nós tomar uma decisão. A nossa história é essa. Então eu preciso da ajuda de vocês, são jovens e inspiradores, inclusive, servem de exemplo para nós aí, para que nos ajudem. O CREA, essa é a mensagem final, gente. Ele não é meu. O CREA é de todas as pessoas que, como eu falei, a origem do nosso sistema é lá no ensino. E de lá para cá, todo mundo é CREA. Então, eu conto com todos vocês também nessa divulgação do nosso sistema. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade e parabéns aí para o nosso Apruma Cast. João? Eu queria agradecer aqui a presidência do presidente Wilson, né? Nos agracia com suas palavras hoje. O presidente do CREA, que veio de longe para falar com a gente também, dar as ideias do que vai acontecer no futuro do CREA, o que está acontecendo, falar a sua história de vida até chegar aqui. E agradecer a você que assistiu o programa até agora, né? E que estamos aqui direto. Quando você precisar, vamos ter vários assuntos interessantíssimos nas áreas de engenharia para que você assista e acompanhe. Joia. Presidente, obrigado. Ludomir, né, nosso querido Wilson Biasi. É uma honra estar com os dois presidentes aqui. Que loucura. É muito bom para nós saber que nós temos uma boa representatividade, tanto em nível de associação quanto o Estado no CREA Paraná. É incrível, né, conhecer um pouquinho da história de vocês. Então, acho que só traz benefício, né? Porque as pessoas às vezes veem o cargo, veem uma pessoa, mas não vê a história por trás daquilo, o que fez a pessoa chegar, as tomadas de decisões. Ficou muito claro que, principalmente para mim, que por trás do Clodomir está uma pessoa que quer servir de fato a nossa sociedade, e isso é uma coisa que me encanta bastante. Então, mais uma vez, obrigado. Você que está nos assistindo aí, sem dúvidas, vai ter muito mais conteúdo especial como esse daqui, né, que para nós é uma grande honra poder estar fazendo esse episódio. E o João já falou um monte aqui, então show de bola, um grande abraço. Fiquem com Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um evento promovido com o apoio do Termo de Fomentos do CREA Paraná. Essa ação visa realizar uma aproximação ainda maior dos nossos profissionais com a sociedade, fazer a valorização profissional e também realizar a defesa da nossa sociedade paranaense. Tenham todos um ótimo evento.